Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Generosa, reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua,
dos campos flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida, vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, à União Espírita Cristã. Aqueles que estiverem vindo pela primeira vez, que possam se sentir abraçados por cada um de nós aqui da UEC. E para darmos início à nossa reunião de hoje, a gente sempre tem aquele recadinho, né, do aparelho celular, que possa estar retirando o som dos seus aparelhos, para que nada interrompa esse momento tão especial em que escolhemos estar aqui hoje. E para nossa preparação, nossa harmonização, o companheiro Ronaldo fará a leitura inicial. Vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel.
guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. Hoje reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem alicerçar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos de riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí por dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em na nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. E assim, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, esse amigo incondicional das nossas vidas. Aos nossos amigos espirituais, a equipe tarefeira dessa casa, que com muito carinho acolhe a cada um de nós. Jesus, amigo querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, para estudar os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que nos esclarece, nos conforta, nos ilumina. Que possamos esta noite, Senhor, abrir os nossos corações ao entendimento do estudo de hoje. Que saibamos aproveitar tudo que aqui for falado. Que possamos sair daqui renovados, Senhor. Renovados na fé, na esperança, na busca constante do bem, na vontade de ser melhor a cada dia, amenizando assim as nossas dificuldades, tendo mais força para vencê-las. E assim, Senhor, te agradecemos profundamente pela companhia amiga, pelo amparo que com certeza se fez em cada um de nós. Te pedimos, Mestre, que teu amparo amoroso envolva o palestrante da noite, que a sua fala possa ser clara, possa ser bem entendida por cada um de nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. Nós queremos agradecer à Rede Amigo Espírita por disponibilizar esse espaço para a realização dessa palestra. Lembrando a todos, que podem acessar
na Rede Amigo Espírita, no canal 4. Depois essa palestra vai estar disponível no YouTube. Hoje nós temos a presença aqui do José Marcelo Gonçalves. Ele é da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé. E ele vai trazer o tema Conhecendo o Espiritismo, conhecendo o cristianismo através do Espiritismo. Com a palavra. Muito boa noite a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema. E antes de falar no cristianismo, que é para nós o sistema filosófico da salvação, cristianismo significa isso, é bom lembrar de quem esteve à frente daquilo que na época, o ensinamento dele era considerado o caminho, e não o cristianismo. E que também está, evidentemente, à frente do movimento espírita da terceira revelação. E esse espírito sublime que ficou conhecido por nós sob o nome de Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Salvador. E a questão 625 nos fala exatamente sobre ele, quando Kardec indagava qual o espírito mais perfeito que Deus haveria de ter nos oferecido como guia e modelo, e os espíritos respondem, vede Jesus, porque tivemos muitos guias, mas nem tanto assim modelos. Guia porque ele nos orientou, mas também exemplificou absolutamente todos os ensinamentos que nos ofereceu. Mais tarde, depois da codificação, o Espírito Emmanuel, através da psicografia segura de Chico Xavier, nos fala sobre uma reunião de uma comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, que se reunia mais uma vez há cerca de 4 bilhões e meio de anos, como se conjectura ser a idade da Terra, para então esses espíritos da mais alta elevação, organizados, tentar decidir quem deles seria aquele que acompanharia a formação do planeta Terra desde o seu início. Desde os primórdios, repito, em torno de 4 bilhões e meio de anos. É bom lembrar que havia espíritos da mesma qualidade de Jesus naquela época. Já naquela época haviam alcançado a pureza espiritual. Então decidiram que esse espírito, conhecido por nós, repito, sob o nome de Jesus, acompanharia a formação desse planeta desde os seus primórdios. Desde aqueles momentos em que este orbe se desprendia da grande nebulosa solar como uma bola de fogo, para então se desprender e submeter-se à força gravitacional do Sol, como persiste até hoje. Desde aqueles momentos preliminares, lá estava Jesus, organizando as moléculas desse planeta, os elementos desse planeta, de forma que cada átomo do planeta Terra se encontra impregnado pelo poder do Cristo. E é por essa razão, nós somos as suas ovelhas, como ele mesmo disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, e por isso ele, desde aqueles momentos até os dias atuais, prossegue como governador espiritual do planeta Terra. E foi então, de posse dessa autoridade moral e intelectual, como devem possuir os espíritos depurados absolutamente, as duas asas, a moralidade, da intelectualidade, que muito antes de ter estado entre nós, lá das esferas espirituais, ele organizou todos os movimentos, principais movimentos de revelação das leis de Deus. Nada acontece nesse planeta que não seja da aquiescência, do controle e do domínio do Cristo. E foi assim que ele nos enviou Moisés para nos oferecer a grande primeira revelação das leis de Deus. Evidentemente que podemos perceber traços da lei de Moisés, do homem Moisés, do legislador Moisés, para conter a índole de um povo
endurecido nas leis de Deus. Há uma mistura, às vezes até inconsciente, mas não podemos aqui analisar Moisés, que foi um grande líder, com o pensamento de hoje, nos reportando há 3.300 anos, porque muito embora ele tenha deixado traços da sua personalidade na lei de Deus, foi um gigante. Os hebreus foram o primeiro povo a nos oferecer a ideia de um Deus único, mas, mesmo assim, o próprio Moisés sabia que viria o Messias. Podemos perceber através de uma sucessão de profecias a expectativa da vinda do Messias desde os escritos do Velho Testamento. Assim é com Moisés, com Miqueias, Zacarias, Isaías, Jeremias e tantos outros profetas. Dando um salto de muitos anos na história, vamos nos deparar com João Batista. Batista hoje em dia, sobrenome naquela época, era uma qualificação, ou mesmo de onde o homem vinha. João o Batista era João, aquele que batizava. Era um ritual, na verdade, pagão da tribo dos Batas, que ele apropriou como um simbolismo de purificação, o batismo pela água, cuja missão também estaria prevista pelo grande profeta Isaías, que dizia, abram aspas, ó vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as veredas. Porque foi exatamente assim no deserto que João Batista se preparou para a difícil missão de último precursor de Jesus, nascido 6 meses antes dele. E pela sua disciplina, pelo seu código moral, pela sua oratória brilhante, muitos julgavam que ele, sim, seria o Messias. Mas ele afirma, após mim virá aquele muito mais poderoso que eu, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desatar, referindo-se a Jesus. E então o Messias era aguardado com grande expectativa pelo povo, a massa, que julgava que Jesus, Agnus Dei, o Cordeiro Divino, viesse à Terra nos moldes de um grande líder, como temos visto descrições sanguinárias do Velho Testamento, para conduzir o povo judeu à libertação, então sob o jugo romano, pela espada. A elite religiosa, escribas, fariseus, saduceus notadamente, julgava que Jesus descesse às nuvens, cercado por uma legião de anjos, para humilhar todos os povos da terra e conceder a supremacia ao povo judeu, cheio do seu orgulho. E vejam bem como ele veio, não nasceu num templo de 50 metros de altura, nasceu numa manjedoura. Douro, lugar, manjar, comer, onde comiam os porcos, o co-criador do planeta Terra, o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia modelo, nasceu numa manjedoura, para nos dar o exemplo máximo da humildade. Aos 12 anos, Jesus, como autodidata, que detinha todos os conhecimentos que o mundo poderia lhe oferecer, já discutia com os doutores da lei e passara a vida inteira estudando as Escrituras com total desenvoltura. E o que era a lei de Deus então? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Imaginem. Aos 30 anos, Jesus começa a sua missão, que duraria 3 anos, que foram suficientes para fazer com que a história da humanidade, indelevelmente marcada por ele, se dividisse em 2 momentos, antes e depois dele. Mas mesmo de posse de tanta autoridade moral e intelectual, ele sempre agiu com um pleno domínio da psicologia daquele povo. E dizia, não penseis que eu vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, plenitude. Ou seja, ele veio dar plenitude à lei de Deus, mas para corrigir muitos pontos da lei que se entendia ser de Deus, mas era de Moisés. Podemos perceber isso claramente no momento, naquela cena cotidiana, porque era cotidiana e ainda hoje acontece, apedrejamento às mulheres adúlteras.
Naquele instante ele percebe que os judeus se preparavam para apedrejar a mulher, diga-se de passagem, pretensamente adúltera, já julgada, condenada e iria ser executada, sem nenhum direito de defesa. Naquele momento, Jesus queria uma resposta imediata e disse: aquele que estiver isento de pecados, que lance a primeira pedra. Até hoje, ou muito antes, eu me indagava, puxa, que resposta imediata teve Jesus a um comando verbal? Será que todos caíram em si e disseram para si mesmos uma reforma íntima estupenda? Como eu estou cheio de pecados, eu vou largar essa pedra. Não foi bem assim? Mais tarde ficaríamos sabendo pelas psicografias que no momento em que Jesus emitiu esse enunciado fantástico, ele se agachou e escreveu com o dedo na areia o pecado de cada um daqueles que ali se encontravam com a pedra na mão, prestes a arremessá-la. E eles se aproximaram. É melhor largar essa pedra, porque senão ele vai dizer o meu pecado. E todos então, entre aspas, se reformaram rapidamente e foram embora. E Pedro então, conhecedor da lei de Moisés, que entendia ser ele a lei de Deus, diz: mas mestre, essa é a lei. Mas Jesus, com autoridade, espírito puro, estava revogando a pena de morte por lapidação, que, repito, existe até hoje. Porque não era a lei de Deus, mas lei de Moisés. Por isso, então, Jesus passou a receber a refração daqueles que faziam parte da elite religiosa. Porque dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Quando nós entramos na discussão, peraí, você está errado, já perdemos. Mas sutilmente ele dizia isso: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, corrigia o que havia sido dito. Por essa razão, então, da mesma forma como o Espiritismo, e nos diz Kardec, sem o fenômeno Espiritismo não alcançaria o número de adeptos que tem hoje, seríamos muito menos, já não somos muitos. E então, da mesma forma como o Espiritismo tem que fazer uso do fenômeno, Jesus faria uso dos fenômenos não mediúnicos, que era médio de Deus, mas anímicos, ou seja, da sua própria alma, da sua própria evolução espiritual, para que acreditassem que ele era o Messias. Mas vejam bem, mesmo quando ele promovia fenômenos impressionantes, dominando os recursos da natureza, quando curava de maneira espetacular, e porque o fazia no sábado, sem guardar o sabá, era tido como defensor do demônio, de Satanás. Por isso, nos diz João, veio para os seus, mas os seus não receberam. Até hoje, os judeus, diga-se de passagem, que estão promovendo mais uma carnificina, como foi tão comum no Velho Testamento, e esperam pelo Messias, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Repito, veio para os seus e os seus não receberam. Jesus tinha uma habilidade muito grande que as professoras têm para fazer sedimentar, consolidar ensinamentos, aulas de campo. A didática que Jesus dominava, se apropriando de ocorrências comuns ao meio ambiente, ao dia a dia daquele povo dedicado à agricultura e ao pastoreio de ovelhas. Observemos, por exemplo, as passagens bíblicas se referem exatamente a isso. A parábola da figueira seca, do grão de mostarda, do joio, do trigo, da semente, do semeador, da figueira estéril e assim por diante. Imagens comuns ao meio ambiente para sedimentar ensinamentos. Mas ele se utilizava muito mais das parábolas para manter ocultos os seus ensinamentos do que para revelá-los. Isso nós podemos perceber quando ele nos ensina a parábola do semeador, de grande profundidade filosófica. E então, os discípulos, os apóstolos que estavam ao seu lado, percebem que muitos não o compreendiam e perguntam: mestre, por que falais a eles por parábolas? Jesus responde: a vós outros é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não. Ainda não, porque não tinham a condição suficiente para tal. Mas mesmo aos apóstolos, Jesus não disse tudo.
afirmou: muito ainda tenho a vos dizer, mas vós não o suportaríeis. Assimilação que eles ainda não possuíam. Jesus, então, percebendo concluída a sua missão, deixa-se, essa é a expressão, deixa-se aprisionar no jardim do Getsemane em meio ao Monte das Oliveiras. Nada deixou por escrito, foram ensinamentos ágrafos, tradição verbal. Quem escreveria seriam os seus discípulos e alguns apóstolos. Mas hoje nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além de muitas epístolas, é verdade. Dentre esses, somente Mateus e João conheceram Jesus, Lucas e Marcos não conheceram Jesus. Havia outros discípulos que entraram em contato pessoal com Jesus. Somente 4 evangelhos, mas fala-se em 40, em 50 evangelhos. Onde estão eles? Vamos contar uma breve história. No ano 311, o imperador romano Constantino, de uma Roma já decadente, se converte ao cristianismo, depois de um sonho que ele teve, cavalgando, sinal da cruz, e ali a voz dizia: sob este signo vencerás. E então, ele se converte relativamente ao cristianismo, decreta no ano 313 a liberdade para os cristãos, liberdade religiosa, por algum interesse, é verdade. Aboliu a pena de morte por crucificação e eliminou os espetáculos sangrentos no circo romano. No ano 325 já havia uma interferência do Estado com o poder religioso extremamente nociva, porque naquele ano o imperador Constantino, que não era a tarefa dele, convocou o concílio de Nicéia. E então, dentre algumas providências, eles resolveriam quais seriam os 4 evangelhos inspirados por Deus. Só que havia 40, repito, 50. Quais foram os critérios de que eles se utilizaram? As histórias são no mínimo questionáveis. A igreja de Nicéia, totalmente fechada, todos os evangelhos no altar, de repente um vento entra, derruba todos eles, só sobe os 4. Outra teoria, outra versão, entrou uma pomba branca simbolizando o Espírito Santo e bicou só os 4. É demais, não é? Mas e o que foi feito dos 40, 50 evangelhos, considerados apócrifos? Apócrifo, na realidade, tinha essa expressão, o significado de restrito, esotérico, mas passou a ser não inspirado, foram desprezados. Havia os evangelhos de Pedro, de Tiago, de Filipe, de Nicodemos, de Maria de Magdala, de Maria mãe de Jesus, de Pôncio Pilatos, evangelhos que contavam a história de Jesus, cada um sob o seu ponto de vista. Onde foram parar? Alguns ainda existem por aí. Segundo Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, esses evangelhos foram desprezados porque havia verdades que não eram convenientes para o sistema religioso da época. Então, desapareceram com o tempo. Ora, no ano 384, o Papa Damaso convoca Jerônimo, que se transformou em santo, canonizado, São Jerônimo, para fazer uma revisão da Bíblia Latina, transformando-a em Vulgata. Isso demorou 20 anos, e ele dizia: de uma obra velha, me obrigas a fazer uma obra nova, revelando ter sido obrigado a modificar muitos pontos da Bíblia. Não foram muitos, 3.500 só. 3.500 pontos da Bíblia foram alterados para adaptar a palavra ao que desejava o sistema religioso da época. E depois disso, durante 1000 anos, a Bíblia foi copiada à mão. Hoje em dia, você quer uma Bíblia, vai lá no Baixa Aqui, em algum desses programas, não é verdade? PDF, .doc, mas naquela época, para ter um evangelho de Mateus, você tinha que matar 50 carneiros. A Bíblia era copiada à mão em pergaminho, em papiro, que era caro, depois veio pergaminho.
1000 anos se copiando uma Bíblia. Imaginem quantas deturpações foram feitas. Até hoje, aparece a palavra médio no Velho Testamento e ela surgiu em 1854. Imaginem isso. Imaginem as deturpações do hebraico para o latim e do grego para o latim, no caso do Novo Testamento. Os monges copistas eram artistas da letra, como temos hoje os calígrafos, né, que fazem convites de casamento, era naquela velocidade que a Bíblia era copiada. Demorava, às vezes, 1 ano para se copiar uma Bíblia. Imaginem. Historiadores judeus nos dizem que até 1455, quando viria a Bíblia impressa, através da imprensa, inventada por Gutenberg, profundas modificações foram feitas, não só no Velho Testamento, mas como no Novo Testamento, de forma que, podemos dizer, tenha sido pelas dificuldades naturais de tradução, ou pela má-fé dos homens, o Novo Testamento, notadamente o Novo Testamento, não reproduz com total fidelidade os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Mas mesmo assim, mantém-se a beleza das palavras do Cristo, a vibração das palavras do Cristo, de forma que Mahatma Gandhi, Mahatma quer dizer grande alma, Gandhi, que não era um cristão de carteirinha, mas um cristão na prática, e não tinha o hábito de ler a Bíblia, afirmou, quando lia numa oportunidade o Sermão da Montanha, se de repente tudo aquilo que o homem houvesse escrito desaparecesse por uma catástrofe qualquer e restasse uma página contendo o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. E é verdade. Só pela primeira citação das bem-aventuranças inseridas no Sermão da Montanha, bem-aventurados humildes, olha, se praticarmos só a humildade, já será de bom tamanho. Se aprendermos a ser humildes numa só vida. Enfim, a história segue o seu curso, e o ano de 1184 é um ano dramático para a história da religião e, sobretudo, da humanidade, eu diria, porque a partir daquele momento, no Concílio de Verona, começam a surgir os bispos inquisidores. Depois, em 1231, o Papa Gregório IX, no Concílio de Toulouse, estabelece definitivamente e oficialmente o Tribunal do Santo Ofício. Seria oficial a partir de então. A Santa Inquisição, através da qual todos aqueles que fossem considerados hereges, e bastava a acusação de uma autoridade eclesiástica para isso, teriam seus bens confiscados, seria lançado numa masmorra, torturado e muitas vezes lançado numa fogueira infamante em praça pública. Mas não estamos contando isso aqui para tecer críticas destrutivas em relação aos nossos companheiros profitentes de outras religiões. Não, porque pode ser que nós mesmos, e é muito provável, estivéssemos lá lançando fogo naquela palha em praça pública. Por isso estamos aqui hoje, tentando reformar o que muitas vezes fizemos, por omissão ou ativamente. Mas para contar uma história de grande importância para nós espíritas, começou a ocorrer em 1369, na cidade de Rusinek, antiga Boêmia, atual República Tcheca, em que nascia Jean Hus, ou João Hus, de família pobre, alimentava o desejo de se tornar um sacerdote da igreja. Formou-se em teologia e letras com muito sacrifício, tornou-se professor da Universidade de Praga, reitor, só que algo o incomodava. Os dogmas da igreja. Começou então a dizer que deveríamos pregar o sacerdócio universal, que dizia: o homem não precisa de interventores, nem de intermediários para alcançar a Deus, não precisa de sacerdotes. Começou a criticar as confissões auriculares, dizendo: não precisamos confessar os nossos pecados a não ser a Cristo. Começou a criticar também a venda de indulgências, que era a venda institucionalizada pela igreja de perdão. Quanto mais terrível fosse o seu pecado, de mais posses você deveria abrir mão. Uma fazenda, recursos financeiros, isso é fato histórico.
e ele achava e julgava isso um absurdo, foi excomungado. Recebeu apoio da realeza, foi excomungado pela segunda vez, até que em 1414 foi chamado para defender as suas ideias no Concílio de Constança, na Alemanha. Era uma armadilha, aprisionaram-no, jogaram-no numa cela. Em 6 de julho de 1415, João Russo foi queimado numa fogueira terrível em praça pública, diante dos apupos delirantes de uma plateia enlouquecida. Mas ele renasceria 389 anos depois em Lyon, na França, para ser batizado sob o nome de Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec. Ou seja, já se configurava naquela época um elo de ligação reformista, sobretudo, entre o cristianismo e o espiritismo. Para quem acha, um dia ouvi isso, Kardec teve uma vida boa, uma vida fácil, quem não sabe as vidas pregressas. E a própria em que ele foi Kardec também não foi nada fácil. E então, depois de 1800 anos, prestem bem atenção nisso, de preparação no além, porque quando Jesus partiu, ele começou a preparar a terceira revelação. O Espiritismo estava prestes a se estabelecer no mundo, mas antes, como eu disse no início, viria a fase da curiosidade, como nos diz Kardec, importantíssimos fenômenos que saltariam aos olhos. Os médiuns de efeitos físicos que reencarnariam, não tinha escolha, eu não quero ser médium, não tinha. Eram os fenômenos que saltavam aos olhos, invasão de médiuns encarnados e de espíritos desencarnados, que deixariam patentes os fenômenos mediúnicos, incontestavelmente. E foi então que em dezembro de 1847, aquela família Fox, família protestante evangélica, vai residir naquele condado de Rochester, vilarejo de Hydesville, Nova York. Alguém dirá, que chique, que bacana Nova York, era a maior imundície do mundo. Nova York, naquela época, era um lixo, cheio de doenças, sem sanitarismo básico. E lá estava a família Fox. Pancadas que começaram a ser ouvidas se tornaram mais fortes em 31 de março de 1848, ano seguinte, a mudança. As meninas Margaret Catherine Fox, principalmente, começaram a ouvir os chamados raps, pancadas. Os senhores já ouviram isso muitas vezes? Só que há de se frisar a inocência, mas sobretudo a coragem dessas meninas de 14 e 11 anos, que começaram a conversar com aquela inteligência invisível, chamando-o de pé rachado. Por quê? Era o apelido do diabo, para quem não sabe. Dizem, graças a Deus eu nunca vi, nem espero ver, ele tem os pés rachados, fendidos e voltados para trás. Coitado, coisa horrorosa, não é verdade? E então elas diziam, senhor pé rachado, bata palmas, como eu. Só que ele batia palmas, rangendo na madeira. E elas achavam aquilo o máximo. Claro, não havia Facebook, Orkut, redes sociais, era uma diversão maravilhosa. Até que a mãe das meninas, fosse hoje, a mãe as repreenderia terrivelmente. Mas ela entrou na brincadeira, entre aspas, e disse, vou fazer um teste para esse pé rachado. Vejam bem a lucidez dessa mãe. Senhor pé rachado, me diga as idades de todos os meus filhos. Naquela época era muito filho, hein? E ele então bateu na madeira, espaçadamente, dava as idades. Até que deu um espaço de tempo maior, bateu 3 vezes e a mãe disse, perdeu. Que filho é esse de 3 anos que eu não tenho? Logo percebeu que ele estava se referindo a um filho que ela teve, mas que havia desencarnado com a idade de 3 anos. Estabeleceu-se então uma confiança e ela perguntou, qual é o seu nome, senhor pé rachado? Ele disse, meu nome é Charles Brian Roseman, mas não com essa velocidade toda. Batidas na madeira, A, uma pancada, B, 2, C, 3 e assim por diante. E disse que havia parado naquela residência 5 anos antes, quando residia a família Bell, uma família de assassinos, para pedir pousada. Deram-lhe a pousada e para roubar os seus pertences de mascate, o assassinaram. E ele disse, talvez um pouco perturbado, meu corpo está enterrado na adega dessa residência. Ou então a comunicação não tenha sido muito precisa, porque cavaram, de fato encontraram cabelos, restos de ossos, mas não o corpo.
mas o corpo estava na casa. Só descobriram isso 56 anos depois, em 1904. Estava depositado numa das paredes daquela residência, verticalmente. A partir de então, centenas de pessoas afluíam até aquela casa para conversar com os espíritos, para fazer consultas. Estava fundado o moderno espiritualismo. De 1853 a 1855, vejam bem, a organização dos espíritos. Seria o fenômeno das mesas girantes. O que eram mesas girantes? Mesas comuns de salões de jogos, redondas. Repito, não tinha Facebook, rede social. A diversão era a seguinte: pediu os espíritos para levantar as mesas, eles levantavam. As mesas caíam, se quebravam às vezes. Olha só que diversão maravilhosa, não é verdade? E alguém indagará: por que eles faziam isso? Por que os espíritos se davam a essas diversões? Porque eles sabiam que alguém haveria de olhar com os olhos da ciência aqueles fenômenos. Foi quando o senhor Fortin, em 1854, vai até Kardec, que não era Kardec ainda, dizendo: professor, as mesas estão se movimentando. Mas Rivaí havia estudado durante 8 anos em Verdun, na Suíça, o tal do magnetismo. Ciência essa, diz os espíritos, somente compreenderíamos melhor no futuro. Até hoje nós não compreendemos que seja magnetismo na sua essência, na sua grandeza. Magnetismo é um passe? É. Dentre muitas outras coisas, a prece tem um efeito magnético. Então, o magnetismo de Kardec fazia, como ele entendia, movimentar os corpos inertes, como chama hoje a parapsicologia de telecinesia. E é verdade. Só pelo pensamento, movimentação de matéria mental, os corpos inertes podem se mover. Sem o concurso de médios, ele disse, isso é possível. Mas numa segunda oportunidade, o senhor Fortier vai até ele dizendo: agora as mesas estão falando. Eu não sei qual foi a imaginação de Kardec naquele momento, não sei se ele imaginou algumas cordas vocais numa mesa, porque ele disse prontamente, repelindo aquela realidade: só acredito quando me provares que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir, possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu veja nisso apenas um conto para se fazer dormir de pé. Minha avó diria: história para boi dormir. Não é? Vejam bem, foi assim que Kardec recebeu pela primeira vez a história de uma mesa falar. Kardec, eu sempre digo isso, não tinha a menor ideia do que estava por vir. A menor ideia. Ele não tinha conhecimento de fenômeno mediúnico. Nenhum. Zero. Em 1855, na casa da senhora Plein-Maison, ele assistiu pela primeira vez a caneta em pé escrevendo. Se algum espírita vê isso em casa, sai correndo, não é verdade? E ele viu a caneta sem o amparo da mão do médium. A mesa para lá, a mesa para cá. Ele não viu muita novidade naquilo. Mas ele disse o seguinte: vi naquelas aparentes futilidades, porque era o que faziam daqueles fenômenos. No passatempo que faziam daqueles fenômenos, algo de útil, como a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Alguém diria: ele viu uma nova lei da espiritualidade, ele viu uma nova... Não, ele não tinha noção disso. Ele entendeu o seguinte: uma nova lei da física, porque ele viu um lápis movimentando sozinho. Então ele pensou: é uma lei da gravidade. Prestem bem atenção nisso. Até então ele não sabia o que estava por vir. Depois ele começou a ficar atolado naquele trabalho. Por quê? Como ele era um grande professor, pedagogo, ele começou a reunir, entregaram-lhe, é assim, toda casa espírita, começa a fazer alguma coisa, já vai trabalho. Entregaram-lhe várias psicografias para ele organizar, e foi perfeito nisso. Mas não tinha ideia do que estava para vir. Até que ele começou a se envolver de uma tal maneira que se viu à frente da terceira revelação das leis divinas, e ele não imaginava isso. E começou então a organizar aquilo que seria perguntas e respostas. Isso era com ele mesmo. Raciocínio atento. Usou um método intuitivo racional, valorizando a racionalidade do fenômeno e a intuição. A intuição que ele recebia, principalmente dos espíritos. Kardec não sabia nem o que perguntar, eu sempre digo isso. Ele recebia orientações, porque era uma doutrina nova dos espíritos sobre o que perguntar. E então lá estavam os médios que não sabiam também nada de fenômeno mediúnico, mas eram médios de efeitos físicos, Caroline e Julie Baudin.
na casa das irmãs, que eram médios de efeitos físicos, não psicógrafos. Punham as mãos na cesta de bico, na verdade era uma peneirinha, e tinha uma haste que terminava no bico, para pendurar, nada mais. Nesse bico eles amarravam lápis. A cesta era para concentrar essas energias medianímicas. E então as respostas vinham com muita lentidão. 501 perguntas, 15 meses, façam as contas. Um trabalho sem descanso nem férias. Depois, então, em 1860, 18 de março, segunda edição, com 1019. 1861, Livro dos Médios. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, O Céu e o Inferno. 1868, a Gênesis. Kardec nos deixou o Espiritismo e não o Kardecismo, mas infelizmente já estão nos dicionários dois termos que ele não criou, kardecismo e kardecista. Até me parece que o censo do IBGE tem uma pergunta: você é espírita kardecista? Infelizmente temos que nos acostumar com isso, com termos errados. Kardecismo seria princípios filosóficos de Kardec. Espiritismo, sim, é o correto, princípios filosóficos dos espíritos. Método intuitivo racional, que seria isso? Eu dividiria, como Herculano Pires, evidentemente, em 4 pontos. Escolha de colaboradores insuspeitos, tanto sob o ponto de vista moral, como das potencialidades mediúnicas. Quem vai participar de reunião mediúnica tem que ser médium. Ah, mas ele já está há 20 anos na casa e bota o pobrezinho numa reunião mediúnica que não sai nada, mediunidade entupida. Nunca foi médium, não tem mediunidade, como se fosse um prêmio de consolação ou um prêmio por 20 anos na casa espírita. A análise rigorosa das comunicações, comparando-as com os avanços da ciência até então estabelecidos. Kardec não aceitava qualquer coisa. Recebeu 3.600 mensagens, das quais 3.000, diria ele, de caráter moral, filosófico e retocável, das quais só 300 dignas de publicação. Vejam bem, a gente pega uma psicografia, já publica, ai que maravilha. Eu sempre digo, não assinou, não tem problema, importa o conteúdo. Agora assinou, tem que provar que é ele. Não concordam comigo, tem toda a liberdade. Disse José do Patrocínio, tem que ouvir as perguntas. Kardec fazia isso. Quando assinava, quero saber se é você mesmo. Kardec recebeu 2 mensagens assinadas por ninguém menos que Jesus. Se fosse aqui, nossa, né? Se fosse aqui no Brasil, pelo amor de Deus, estou falando aqui no Brasil. Jesus, será que é ele? Não tinha a menor dúvida, não é. Kardec disse, não é Jesus. Por quê? Filosoficamente nada depõe contra essa mensagem. E está lá no capítulo 31 do Livro dos Médios. 2. Mas não é a linguagem de Jesus. Aí você recebe um espírito falando diferentemente de que quando era em vida. Ah, mas o importante é o conteúdo. Sim, se ele assinou, tem que provar que é ele. Kardec exigia isso. Raciocínio, bom senso. Isso é aspecto científico na casa espírita. Controle dos espíritos comunicantes. Kardec repetia as perguntas aos espíritos. Tem médico que se melinda. Ah, mas eu já falei, agora eu me esqueci. Kardec repetia as perguntas. Como podemos perceber isso no Livro dos Espíritos? Quando os espíritos aceitam o teste, dizem, para provar que não são bobos também, já vos dissemos, como já vos temos dito, aceitando o teste. O melindrado, fazendo uma paródia daquela frase, é acima de tudo um chato, que não segue a doutrina espírita. Controle universal, consenso universal. O espírito disse alguma coisa na França? Não basta, segundo Kardec. Kardec falava alemão, espanhol, italiano, inglês, holandês. Se correspondeu com médios espalhados pelo mundo inteiro, fazendo a mesma pergunta quando ele tinha um consenso, de fato, todos dizem a mesma coisa, ele publicava. Agir com os espíritos como agiria com os homens. João dizia no Evangelho, não acrediteis em todos os espíritos, provai, em primeiro lugar, se eles vêm de Deus. O bom senso encarnado, assim chamado por Camille Flammarion. Então a doutrina espírita se apresenta com seus princípios fundamentais, que são também princípios cristãos. Por exemplo, quando nós falamos da existência de Deus, esse Deus eterno e material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, de onde nós tiramos isso? O Deus que Jesus nos apresentou. Deus de bondade, um Deus a quem devemos amar, não mais temer.
Não mais um Deus que se vinga, que se encoleriza, que conduz os irmãos a guerras fratricidas, mas um Deus no qual, segundo Paulo de Tarso, Atos capítulo 17, versículos 27 seguinte, no qual nos movemos, vivemos e existimos. Vejam bem que maravilha essa expressão, que os Espíritos nos dizem de uma outra maneira, vivemos imersos na essência divina. Quando nós falamos na existência, imortalidade e comunicabilidade dos Espíritos, nós estamos reproduzindo o que Jesus fez. Não foi Ele que conversou com as sombras, com os espíritos perturbadores na terra de Gadara, Gerasa, Cafarnaum? Foi Ele quem nos ensinou a conversar com as sombras, com os espíritos momentaneamente imersos na ignorância? Foi Ele. Foi Ele quem nos mostrou que os espíritos se comunicam quando sobe ao monte, que agora sabem é o Monte Hermon e não Tabor, para orar. Transfiguram-se numa brancura resplandecente, ao seu lado materializam-se Moisés e Elias. Elias que já havia passado pelo corpo de João Batista, mas que como Elias havia desencarnado há 800 anos, e Moisés há 1.300, 1.400 anos antes. O que é isso? Senão a prova contundente de que os mortos, entre aspas, se comunicam conosco. E quando ele partiu, durante 40 dias, apareceu mais de 18 vezes aos discípulos e apóstolos das mais variadas formas. Aparições, plenamente materializado. Está tudo lá. Quando nós falamos na lei de causa e efeito, de onde tiramos isso? Daqueles momentos em que Jesus, no jardim do Getsêmani, desfrutando dos seus últimos momentos de liberdade, percebe que Malco, o servo do sumo sacerdote, se aproxima e Pedro prontamente saca a espada, com um golpe decepa a orelha de Malco. Jesus repreende Pedro, cura Malco instantaneamente e repreende Pedro falando sobre lei de causa e efeito, ao dizer: Pedro, recolhe a tua espada, porque aquele que vive pela espada, ou seja, pela violência, por ela, pela violência, perecerá. Quando ele curava, ministrando o benefício físico, filosoficamente ensinava dizendo: vê que está são. No futuro, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha, o que ele dizia naquele momento? E o seu mal da atualidade tem raiz no passado. No futuro, reforma-te intimamente para não sofrer mais. Lei de causa e efeito. Quando Jesus nos falou da lei de evolução, que progredimos um pouco a cada dia, através das sucessivas encarnações, determinou, é uma lei, fareis. Não é podereis fazer, é fareis. Todas as coisas que eu faço e outras maiores ainda fareis. Se não houvesse a reencarnação, isso seria uma frase, um ensinamento equivocado. Porque os apóstolos conviveram com Jesus, no final da vida não fizeram nada. Ou alguns não fizeram absolutamente nada do que ele fez. Nem 1%. É porque ali estava inserido o dogma da reencarnação, ou o princípio fundamental da reencarnação. A reencarnação tão combatida pelos partidários da fé cega, a reencarnação que foi ensinada por Jesus naquele célebre e maravilhoso diálogo com Nicodemos, que demorou algumas horas, quando Jesus disse, sem que Nicodemos perguntasse, porque ele lia pensamentos, que para ver o reino de Deus, ou seja, a purificação total, era preciso nascer de água, líquido amniótico, reencarnar, e de espírito, renovando-se espiritualmente. E quando ele disse que Elias e João Batista são um só e mesmo espírito encarnado em duas oportunidades. Quando nós falamos na pluralidade dos mundos habitados, só na Via Láctea, a galáxia que habitamos, 300, 400 bilhões de estrelas, dentre as quais o Sol é só uma, e mesmo assim de quinta grandeza. Acredita a NASA que há 100 bilhões de planetas com vida semelhante à da Terra. Vejam bem, julgar que somos os únicos moradores desse universo, estatisticamente seria um absurdo. Logo nós, esse povinho aqui nesse planeta, na verdade. Há muitas moradas na casa de meu Pai Celestial, se assim não fosse, eu vou teria dito, palavras de Jesus. Mas quando um fariseu vai até Jesus perguntando qual seria o maior mandamento da lei, é que
nós tivemos uma exata noção de que Jesus não veio para trazer nem estabelecer nenhuma religião, mas um sentimento profundo de religiosidade. Porque o fariseu perguntava qual seria exatamente o maior mandamento da lei de Deus. E ele responde: a lei de Deus, todos os profetas, todas as profecias poderiam ser resumidas em 2 mandamentos. O primeiro deles: amarás a teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. E o segundo, semelhante, vinculado ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Existe uma única maneira de amar a Deus, é através do nosso próximo, praticando com ele a caridade, fora da qual, conforme se estabeleceu como lema da doutrina espírita, não há salvação, não há evolução possível. Caridade moral, caridade intelectual. Então podemos dizer que o Espiritismo vem para exaltar a filosofia divina do Evangelho. E hoje nós temos, sobretudo, a ciência, repito isso, a qual Kardec submeteu toda a doutrina espírita. Aos avanços da ciência, Kardec submeteu os princípios fundamentais da doutrina. Porque são os cientistas que cada vez mais vão comprovando cada princípio fundamental que a doutrina espírita apresenta. No capítulo 1, item 55 da obra Gênesis, Kardec afirmou: o Espiritismo, andando de par com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Total submissão à ciência. Os cientistas que estão recebendo a presença dos Espíritos, as intuições preciosas dos Espíritos para o avanço da humanidade, para confirmar aquilo que um dia foi revelado. O Espiritismo vem para exaltar a filosofia, repito, divina do cristianismo, dando-lhe uma base científica, transformando aquilo que um dia foi segue em fé raciocinada e constituindo-se numa religião de fato, com R maiúsculo, é aquela que nos permite cada vez mais uma aproximação com Deus. É o Espiritismo a resposta, o cumprimento da promessa que Jesus nos fez ao dizer: eu me vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, há de vos ensinar todas as coisas e ficar eternamente convosco na plenitude dos tempos. A questão 627, com a qual nós encerraremos a nossa fala, é muito interessante porque Kardec faz uma pergunta, repito, intuído pelos Espíritos, extremamente desafiadora, no melhor e mais sublime sentido da palavra, até provocativa. Porque Kardec pergunta o seguinte: tendo em vista que Jesus nos trouxe as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinamentos dos Espíritos? Teriam eles algo mais a nos ensinar? Vejam bem que perguntinha, hein? E os Espíritos respondem, abram aspas: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e sob a forma de parábolas, justamente porque ele falava de acordo com a época e com os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja clara e inteligível para todos. É preciso, pois, desenvolver e explicar essas leis. Tão poucos são aqueles que as compreendem, e menos ainda aqueles que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos a fim de confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada qual possa julgá-lo e apreciá-lo de acordo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e para isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem tampouco falsear o sentido de uma lei que é todo amor e caridade. E que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós agradecemos ao José Marcelo, que ele possa voltar mais vezes, trazendo seus estudos, e que ele leve o nosso abraço carinhoso aos companheiros do irmão Tomé. Agora o Ronaldo vai fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos assim então encerrando os nossos trabalhos da noite.
agradecidos pelo farnel que recebemos e do qual, abrindo, transformaremos a nossa vida em múltiplas felicidades. Que Jesus possa nos abençoar, nos acompanhar. Mas não somente nós aqui presentes, a todos esses que aqui no nosso pequeno Brasil se manifesta diariamente. E lá longe as guerras, trucidando as pessoas, levando angústia, desespero, que a nossa oração possa estar focada para esses companheiros que passam, que vêm passando por momentos muito difíceis. Vamos orar pelos espíritos que sempre têm acompanhado a nossa UEC e outras tantas casas religiosas, para incentivar sempre o trabalho do amor, da caridade, princípios que são fundamentais para o sucesso da nossa existência. E por fim, que os lares para onde nós voltarmos possam estar cobertos, muito cobertos, dessas fagulhas que agora caem sobre todos nós, em forma de bênçãos que a divindade nos dá para podermos acompanhar a vida da forma como tem que ser. Mas não somente os nossos lares, a todos os lares, aonde houver sofrimento ou alegria, aonde houver paz ou tribulação. Temos certeza que esses companheiros continuarão insistindo na necessidade de sermos felizes. E a paz esteja conosco. Perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no vida e tomo pela tua mão, crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção.
Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus. e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as servas, pega. Vem que eu te farei